Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Estamos atrasadinhos aí, 5 minutos para nossa live de hoje. Peço desculpas a vocês. Ei, Rodolfo, boa noite, tudo bem? Desculpa, viu, gente? Demanda de mãe. Meu filho tava chorando bastante, ele tive que acolher ele. Boa noite. Oi, Luísa, boa noite, tudo bem? Vamos aqui aguardar a nossa convidada de hoje, a Luciene, carinhosamente chamada de Lu. Oi, Vete, boa noite. Ei, Adriano, boa noite. Ei, Amanda, tudo bem? Como vocês estão aí, feriadão? Tô esperando, Lu. Pode ficar tranquila, viu? Ó, o Thiago entrou ali, o marido da Lu. Oi, Márcia, boa noite. A Ju também. Oi, Ju, que bom que você tá aqui também. Boa noite, Daniel. Iane, boa noite. Sejam muito bem-vindos, viu? Vou esperar a Lu entrar pra gente se apresentar, pra eu me apresentar pra vocês também. Oi, Mi. Mi tá aí de férias, curtindo a praia. Boa noite, Lili. Ó, já aceitei a Lu. Ah! E aí, Lu? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Tava Desculpa trocando a o fone tarde. aqui que não tava funcionando. Ah, então Não, tá só uns bem. minutinhos, tá ótimo. E Ei, aí, que bom, né? gente. A gente tá se vendo aqui, né? Não é pessoalmente, mas a gente conversa tanto pelo WhatsApp, agora a gente vai conversar aqui ao vivo. Isso aí. Ah, que bom. Eu vou me apresentar primeiramente para vocês, para quem não me conhece. Tá bonita sim, viu, Amanda? Tá muito bonita. Se arrumou toda É pra lá. prima, né? Aí ela vai ficar puxando meu saco. Eu sou a Karen, eu sou aí CEO do Compre de Mamãe, junto com a Milena, né? A gente tá aí na liderança desse coletivo de mães empreendedoras. A gente tem atualmente 51 mães em nossa rede. São mães aqui de Nova Lima, região de Nova Lima, Belo Horizonte. A gente também tem em outros estados, em João Pessoa, lá na Paraíba. E a gente divulga produtos e serviços de mães empreendedoras para aumentar a nossa representatividade no mercado, né? E fazer com que os nossos produtos, nossos serviços cheguem a mais pessoas, para que a gente ganhe mais visibilidade, que a gente tenha mais valor, né? E consiga crescer aí, tanto como mulher, como mãe, também como empreendedora. Então é uma rede de mães que crescem juntas, a gente gosta de falar assim. E a gente está no mês, né? No mês Abril Azul, não sei para quem conhece, é o mês onde a gente traz à tona, né, pautas sobre o autismo, para a gente conscientizar as pessoas sobre o autismo. E a gente vem falando um pouquinho no nosso Instagram sobre esse assunto. E hoje a nossa convidada super especial é a Luciene Barbosa. E eu convido ela agora a se apresentar. Não vou falar sobre ela, eu quero que ela fale sobre ela. Oi, gente. Meu nome é Luciene, tenho 40 anos, sou mãe do Tiago, esposa do Tiago também. E eu sou engenheira civil de formação. Depois a minha vida deu uma reviravolta, me encaminhou para pedagogia. E também a gente decidiu trabalhar com personalizados, eu e a Ju, né? Já era um sonho antigo que a gente tinha, mas a gente sabe que alguns sonhos ficam muito tempo nas gavetas, né? E aí, durante a pandemia, a gente resolveu colocar isso em prática. A Ju ficou sem trabalho, o Thiago também estava sem trabalhar, então assim, a gente resolveu dar um up, não porque tinha tempo ou porque realmente a gente queria e podia, mas é porque não teve outro jeito não, sabe? Teve que ir na raça mesmo. E aí tiramos a Tão Procé da gaveta. E ela nasceu assim, depressa, aos poucos, mas tá dando muito certo e a gente tá adorando. Ai, que bom. E a Lu também é pedagoga, né, Lu? Isso. Trabalho com educação inclusiva, né? Eu já trabalho com educação já tem muito tempo. Desde o início da faculdade de engenharia já tinha algo me jogando para educação. Só que aqueles sinais que a gente não interpreta, sabe?
que a vida vai dando, vai dando, vai dando, e a gente vai ignorando. Então, aí chegou uma hora que veio um pontapé mesmo, e que eu fui para a área da educação, mas eu nunca tive, assim, aquela paixão, aquela coisinha que falta, sabe? Só que quando eu descobri a educação inclusiva por causa do Tiago, do meu filho, eu entendi aquele momento de epifania que a gente tem, sabe? E eu entendi que era aquilo que eu queria e que eu ia fazer diferença na vida das pessoas daquele jeito. E desde então, eu estou vivendo plenamente aí a minha história como pedagoga. Ah, muito bom. Muito bom conhecer um pouquinho mais sobre você. E o nosso título da live, a gente fala sobre os desafios da maternidade atípica. Eu queria começar primeiro apresentando esse conceito de maternidade atípica para as pessoas. Eu queria que você explicasse, né, do que se trata, o que envolve esse conceito. Então, eu acho que é muito amplo, né? E cada uma dentro da sua percepção, eu resumiria como mães de crianças que têm alguma condição especial para viver. Então, ou seja, o Tiago é autista, tem algumas crianças que têm síndrome de Down, outras têm alguma outra comorbidade ou alguns com paralisia cerebral. A gente não pode chamar de deficiência, porque nem sempre, né, igual o autismo, ele é considerado uma deficiência perante a lei. Porém, é uma condição, né? Então, assim, legalmente falando, o Thiago ele é considerado deficiente para que ele tenha os seus direitos garantidos. Mas então a gente fala condições especiais de algumas crianças. Tanto mães de crianças com epilepsia. Então, assim, qualquer maternidade que fuja do normal, que as pessoas, né, costumam falar, seria considerada uma maternidade atípica. Sim. Obrigada por apresentar esse conceito aí pra gente. Então, vamos começar a falar o nosso bate-papo, né, sobre o Tiago, né, sobre o diagnóstico do Tiago, né, quando que você descobriu que o Tiago era uma criança autista, como é que foi isso para você, um pouquinho da sua história. Então, o diagnóstico do Tiago, ele veio de uma forma, assim, bem estranha, porque normalmente as pessoas convivem com a criança para depois descobrir o que é o autismo, né? No meu caso, eu não me lembro bem quando e porquê, mas eu já tinha total conhecimento do autismo, já sabia quais eram os sintomas, já sabia como as crianças se comportavam, só que eu não percebi no Tiago, né, o autismo. Ele não teve aquele autismo que você vê os sinais desde o nascimento. O autismo dele é que eles chamam de regressivo, né? Em torno de 1 ano e meio acontece o que eles chamam de poda neural. Algumas conexões cerebrais em todas as crianças são cortadas, né? Elas morrem porque são conexões cerebrais que não são usadas. E no autismo, essa poda, ela pode ser considerada que ela é feita de uma maneira errada. Então, as crianças perdem algumas conexões que elas usam. No caso do Tiago, ele teve a fala comprometida, ele já tinha, né? Ele já estava começando a falar. Então, ele foi perdendo isso aos poucos. Ele obedecia os comandos, ele atendia pelo nome, ele falava, interagia. E, coincidentemente, foi a mesma época que ele foi para a escola. Então, eu realmente achei que era um trauma que ele estava carregando, né? Ele tinha sido uma criança que tinha mamado no peito esse tempo todo, que ficou em casa 24 horas comigo. E de uma hora para outra, ele me via, tipo, 1 hora durante o dia. Porque ele acordava e ia para a escola. Na hora que eu pegava ele na escola, eu ia dar aula na EJA. Então, ele não me via quase nada. Ele tinha quantos anos? Ele estava com 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, eu achei que tinha sido isso. E aí, a primeira escolinha que ele frequentou foi uma escolinha particular, que a avó Maurília pagava, né, que é a tia do Tiago. E aí, eu fui questionada um dia pela professora, o Tiago escuta bem? Ela, não, porque eu tô notando assim, eu queria saber se ele escuta bem. E aí, quando ela me perguntou isso, eu falei, por quê? Você tá achando que ele é autista? Aí ela, sim, foi isso. Foi desse jeito. E aí, quando ela falou sim, eu falei, pronto, e aí? E a gente saiu com ele de lá e levou diretamente para fazer todas, né, as investigações. Aqui no Brasil, a gente sabe que
diagnóstico de autismo não é comum ser fechado antes dos 7 anos. Então, você vai por exclusão. Então, o Thiago, desse dia em diante, ele começou a fazer todos os exames e frequentar todos os profissionais que pudessem, né, me ajudar a fechar esse diagnóstico. Então, ele foi para psicóloga, para terapeuta ocupacional, para fono, para neuropediatra e para psiquiatra. E aí, tendo a análise de todos, né, os profissionais, fazendo todos os exames clínicos, que foi feito aquele exame, ele é mais, chama BERA, ele é mais detalhado, né, para ver se a criança realmente tem algum comprometimento auditivo. E por exclusão, o Thiago foi diagnosticado autista aos 2 anos e meio. Então, a gente fechou esse diagnóstico. E a partir daí, né, com o laudo, ele começou de fato a intervenção, que seria a intervenção precoce. Mas ele já estava fazendo acompanhamento desde 1 ano e meio, com esses profissionais todos. Entendi. A Cristiane, né, que é uma parceira do Compre de Mamãe, que ela também tem um filho que é autista, Mariana, ela comentou, diagnóstico tardio no Brasil diminui a qualidade de vida das pessoas com TEA, né? Transtorno do espectro autista. Oi, Cris, acabou de entrar. Isso. Realmente, né, Lu, é o que a Cris falou mesmo, esse diagnóstico tardio, ele dificulta, né, qualquer início de terapia ou qualquer processo, né, para que a criança possa ter mais qualidade de vida, né? Muito, Mas muito. no caso do Thiago, vocês já haviam começado, mesmo sem fechar o diagnóstico, vocês já começaram algumas terapias antes disso, né? Sim, Os eu acho que acompanhamentos. o erro da maioria, sem julgamentos, mas o erro da maioria é porque muitas pessoas encaram o diagnóstico como sentença. Então tem gente que prefere não saber. Entendi. Entende? E no caso do Thiago, foi o contrário. A gente não queria tratar alguma coisa que fosse diagnosticada. A gente queria tratar os sintomas. Então, se ele estava com dificuldade na fala, a gente ia tratar a dificuldade na fala. Se ele estava com dificuldade de interagir, a gente ia tratar isso. Sendo autismo ou não, ele estaria sendo tratado. Era isso que importava pra gente. Foi assim que a gente fez. E ainda bem que não perdemos tempo, porque a gente já perde muito tempo com outras coisas, porque é tudo muito burocrático, né? Então, se a gente ainda coloca um prazo para que o diagnóstico seja fechado, é muito tempo, e a criança não tem esse tempo. Sim. Eu acho muito legal você falar essa questão de diagnóstico como sentença, Lu, assim, porque é muito importante a gente falar sobre isso, né? Até para que as pessoas possam se encorajar, né? Assim, entender do que está acontecendo com o filho, está sentindo lá no coração que tem alguma coisa de errado, buscar tratamento. Porque, igual você falou, né? Vocês queriam tratar o sintoma. Então, é importante mesmo enxergar o que está acontecendo com a criança, né? Para proporcionar a ela mais qualidade de vida e olhar para isso de uma outra forma. Que você falou lindamente aí, agora, né? Exatamente. Muito obrigada. E aí, então, na época, assim, você encarou isso, pode dizer que você encarou com leveza, você olhou para isso e falou, não, então bora tratar? Como é que foi isso? Como é que foi processar isso dentro do seu coraçãozinho? De jeito nenhum. Eu morri por dentro. Morri. Eu falo que eu morri mesmo, assim, porque só quem é mãe sabe, né? O que é você, infelizmente, a gente faz, idealizar, né? O que você quer de bom para o seu filho, porque toda mãe quer só coisa boa, e você se deparar com um muro de dificuldades que você sabe que ele vai ter dali para frente. Então, nesse momento, eu vivi o que todos que estão na mesma situação que eu sabem, que é a fase do luto, né? Que é o luto mesmo. Morre. Ou você morre, morre seu sonho, morre o que você idealizou, morre tudo que você planejou, tudo. Então você vive o luto. E eu vivi esse luto, eu sofri muito, 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 muito mesmo. Foi um período de depressão que eu tive. E assim, onde eu me perguntava, né? Aquelas perguntas clichês. Ah, por que comigo? Por que eu tô passando por isso? Né? O que eu fiz para merecer? Aquelas coisas de sempre, né? Que normalmente quando você tá nesse momento que você não consegue raciocinar,
ser racional mesmo, você pensa um monte de besteira. E assim, sofri muito. E eu te falo que se eu não tivesse do lado uma pessoa como o Tiago, que é o meu marido, eu não sei o que seria de mim. Porque eu falo que assim, ainda bem que o Tiago, né, com todas as necessidades que ele tem, ele veio para mim com o pai que ele tem. Porque senão, minha filha, aí sim, a barra ia ser pesada. Porque assim, eu nem falo assim, o Tiago é um paizão, não. O Tiago é um pai. Porque o que a gente chama de paizão é um pai que realmente sabe qual que é o papel de pai que ele tem que cumprir. E o Tiago sabe exatamente o que é dever dele e ele cumpre lindamente. Então, assim, ele foi minha mãe, ele foi meu pai, ele foi meu irmão, ele foi tudo, assim, porque ele me amparou e, assim, ele não me abandonou em momento nenhum. Assim, quando eu falo abandonar, é porque quando você está em depressão, você se sente num buraco onde ninguém pode te acessar. E ele estava ali dentro daquele buraco comigo, entendeu? E ele me alimentava, ele cuidava de mim, assim, e me inspirava até uma energia que eu não sabia de onde vinha. E amor, te amo. Que eu não sabia de onde via, que era, não, vai ficar tudo bem, o Thiago vai conseguir, sabe? E aquela positividade que me irritava às vezes. Mas eu também não entendia que o Thiago não estava vivendo ainda o período de luto dele. Graças a Deus. Imagina os dois ali. Ia ser bem difícil, né? E É isso que é aí, exatamente. Assim, a gente vai revezando. Até nisso, a gente reveza. E aí ele sempre me dando força, ele é inspirador, ele é uma pessoa especial. Ele é especial, assim, em todos os sentidos, assim. Eu falo que ele não é o meu marido. Ele é a minha dupla, sabe, de vida. Porque, não sei, é esquisito falar do Thiago, assim, é muito estranho falar dele, porque a gente fica pensando assim, eu fico pensando assim, como seria se não fosse, sabe, ele, assim, pra estar do nosso lado, porque não é fácil. Então, assim, quando eu fui entender que ele não estava vivendo luto, aí eu comecei a buscar informação, né? E assim, aí você tem a fase que você quer todo tipo de informação. E eu devorei tudo. Tudo, e eu queria saber de tudo, e eu queria fazer todos os cursos, eu queria me informar, eu queria muito, 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 tudo, muito, muito. E aí você cansa, porque aquilo é muito exaustivo. Você vive 24 horas aquilo. E passou, eu decidi que eu já sabia tudo que eu precisava saber sobre o meu filho. Naquele momento, porque a gente aprende todos os dias. É uma coisa que a gente tem que saber. Você nunca vai saber tudo. E tudo bem. Ele me ensina todos os dias um pouquinho. Então, quando eu já sabia tudo que eu podia saber naquele momento, o Thiago já devia estar com uns 3 anos e meio, por aí, o Thiago teve a fase de luto dele. Que foi quando eu comecei a chamar ele para poder... Porque ele é TDAH, né, gente? Para quem não sabe. Então, assim, ele tem um pouco de dificuldade de ler, assim, absorver informação com coisa concreta, assim. Então, o que eu fazia? Eu botava ele para assistir as coisas, né? E aí a gente foi ver uma série sobre autismo, e a criança com 12 anos ainda não falava. Ele ficou acabado quando ele viu essa série. Ele falou que foi quando ele entendeu que o Thiago podia ser aquele menino. Podia, né? Ele podia tanto desenvolver a fala, como ele podia não desenvolver. E a gente tinha que entender isso. E aí, quando ele compreendeu isso, o mundo dele caiu. Mas graças a Deus, nesse momento, eu tava lá para segurar o mundinho para ele, entendeu? E aí fui explicando para ele tudo que a gente já tinha, né? Que eu já tinha absorvido, o que podia ser feito. E falei para ele que eu decidi que as coisas tinham que continuar de uma maneira legal quando um dia, Karen, lá em casa, eu tava chorando e eu tava sofrendo e eu pensava assim, gente, o que vai ser do meu filho? Eu ficava assim, sabe, o que vai ser do meu filho? Como é que vai ser o futuro do meu filho? Né? E aí eu parei, claro que isso não veio da minha cabeça, foi uma intuição, e veio alguma coisa falando assim pra mim, mas peraí, ninguém sabe o que vai ser do filho, não é o seu filho.
O filho da vizinha, que não tem autismo, também ela não sabe o que vai ser dele. Sim. Eu tô sofrendo por quê? Eu tava sofrendo por uma coisa que não tinha acontecido, que eu não controlava. E aí eu fiquei pensando, gente, tô perdendo tempo. E é isso. Eu tava perdendo tempo parada, sabe? Sofrendo. Uhum. Eu não Preocupada. digo que eu não sofro. Exatamente. Eu não digo que eu não sofro, que algumas coisas não me incomodam, que eu não fico triste. Eu fico triste. A semana passada eu tava triste. Mas eu costumo falar que eu sofro em movimento. Porque não adianta a gente, sabe, deixar aquilo tomar conta. Não adianta, porque a gente só vai perder tempo. Você senta ali, se você ficar 3 dias deitado na cama chorando, alguma coisa aconteceu porque você ficou chorando? Não. Não. Agora, se você se permitir sentir o que você está sentindo, ei, Nath, se você se permitir sentir o que você está sentindo e fazer alguma coisa para mudar, aí sim. Aí sim. E foi aí que eu comecei a fazer. Quando eu tive essa consciência, e eu uso isso pra minha vida, hoje em dia eu falo, às vezes eu vejo alguém triste e falo assim, mas você tá sofrendo por uma coisa que não depende de você. Você tá sofrendo por uma coisa que você não controla. E foi libertador isso, foi pra vida, não foi pro Thiago, sabe? Então, a partir daí, a gente vive um dia de cada vez. Nossa, Foi assim. quanta pesada. Eu tô aqui emocionada de te ouvir falar, assim, quando você fala sobre preocupação com o filho, né? Pensar no futuro, porque eu acho que toda mãe, assim, apreensiva, né? O que vai ser do meu filho? E quando você falou que você escutou essa vozinha, né, no seu coração, que te tranquilizou, e esse sofrer em movimento, pra mim, eu vou levar essa lição pro resto da minha vida. Porque é isso, né? A vida, ela tá sempre em movimento e a gente pode sentir, se permitir sentir. Mas o que fazer com aquilo que a gente está sentindo? Muito legal. E as interações também tão lindas aqui. Eu não vou conseguir ler tudo que as pessoas estão comentando, mas está todo mundo muito emocionado com essa história, né? Tá elogiando muito o Thiago, o pai também. Pai. A Helena compartilhando que o filho dela foi diagnosticado com autismo aos 8 anos, né? Tanto a Helena quanto a Cris, que tem filhos autistas, falando sobre os lutos, né, que elas também viveram, né, e reforçando aqui que os membros da família vivem fases do luto diferente. O que eu acho importante, né, porque um consegue segurar na mão do outro, igual você falou, quando você estava lá embaixo, o Thiago te resgatou, depois você resgatou ele. E de uma certa forma vocês garantem esse ninho, né, para o Thiago, né, que precisava de vocês, né, precisava que um tivesse bem, né, enquanto o outro estivesse passando por essa situação. Muito emocionante essa história, Lu. Tá todo mundo emocionado aqui. E aí você falou que você estudou bastante, que você buscou muita leitura, mas assim, foi por sua conta mesmo? Ou os profissionais da saúde, eles te orientavam também muito bem, ou te deixavam mais confusa, assim, como é que foi isso, assim, de você... Porque a gente, quando, né, eu falo por mim, quando meu filho está doente, eu vou no Google, procuro alguma coisa, eu vou no médico, questiono uma coisa, questiono outra, a gente fica perdido, assim, no meio de tanta orientação. Como é que foi Sim. isso para você, Então, assim, essa busca? o meu primeiro reflexo foi procurar as pessoas que estavam próximas a mim, né? Que podiam me ajudar, que estavam na área da saúde. Que foram a minha amiga, que é da vida, assim, eu não consegui ver se ela entrou na live, mas ela era só fono na época, que é a Flávia Taline. E como fono, né, eu pedi para ela uma direção do que fazer, e ela me encaminhou para uma amiga que era especialista, né, em tratamento de autismo, e fui para essa fono em BH. Procurei também me direcionar com a prima do Thiago, né, que é assistente social, que é a Bárbara, que eu vi que ela tá aí na live também. Inicialmente, né, foram as pessoas mais próximas que me direcionaram. Logo depois também, a Bárbara me mandou para conversar com a Cris. A Cris, a gente já teve uma conversa já presencial. Agradeço muito a ela, que ela me direcionou bastante também. Mas, como você mesmo falou, né, a gente vai pela curiosidade. E aí eu comecei a procurar canais onde eu pudesse absorver mais conhecimento. E aí tem, né, os mais impactantes que a gente sabe que são de confiança, que era o Instituto Farol. Aí fui procurar a Mayra Gaiato.
tinha um portal que dava cursos, que agora eu não estou lembrada. Eu estava falando ontem sobre ele, Neurosaber. E aí eu participei de vários congressos, fiz vários cursos online. Então, assim, eu devorei tudo que eu podia e que eu não podia. E eu tenho muita facilidade, sabe, de absorver conhecimento assim. Então, assim, eu fiquei freneticamente, assim. Foram 2 anos muito intensos. E, assim, não me arrependo de nada, porque, na verdade, o conhecimento que eu tinha, ele era raso, né? Como você saber um pouquinho sobre tudo. E eu fui entender mais sobre como o autismo ele surgia, né? Na verdade, ele não aparecia do nada, mas o que seria, teoricamente, as causas, geneticamente falando, como que seria isso. E foi ficando um pouco mais claro, entre aspas, para mim, porque em relação à genética, né? Não sei se vocês sabem, se eu já dividi isso com vocês, mas eu não conheço a minha família biológica. Então, eu não tenho como saber se teria um fator genético, né, envolvido. Mas também isso para a gente não era importante. A gente não queria saber, né, da onde veio. A gente sabia que aquilo era parte do Tiago e como que a gente poderia proceder. Mas, como eu não consegui tratar o Tiago pelo SUS, eu não fui direcionada por profissional nenhum. Eu procurei os profissionais que eu julgava serem os melhores, né? E ele começou o tratamento dele assim. Foi dessa maneira. Eu tô vendo que a Rama entrou, né? Agora você é integrante, né, da rede de apoio às mães atípicas, né? Quando é que Tenho muito você prazer. entrou pra Rama? Eu sou muito ruim de data. Se a Roseli ou a Magali tiverem e souberem me falar, mas eu acredito que já deve ter o quê? Uns 3 anos? Porque eu acho que foi antes da pandemia, né? Uhum. Mas foi um convite, assim, bem surpreendente. Foi através de uma amiga nossa em comum, a Dircilei, também vi ela entrando aí na live. Um beijo, saudades. A gente se conheceu no hall dos consultórios, onde a gente levava os nossos filhos, que era a clínica dessa fono que eu te falei, né, que a minha amiga tinha indicado. E aí a gente se conheceu, ficou amiga, e a Dircilei que falou da Rama para mim e falou sobre mim para as meninas da Rama. E aí a gente começou a se comunicar, me chamaram para fazer parte, eu fiquei muito feliz. E hoje eu sou uma das representantes da Rama, com muito orgulho. Muito bacana. Muito bom. E eu acho que assim, muitas pessoas que estão aqui na live hoje, Lu, inclusive eu, né? A gente não sabe muito como é que é o dia a dia, né? Com uma criança autista, né? Assim, as diferenças que tem, as dificuldades que você enfrenta. Então, se você puder compartilhar um pouquinho pra gente, assim, como é que é o seu dia a dia como mãe, né? Eu sei que você também trabalha fora, além de ser empreendedora. No caso do dia a dia, igual eu falo assim, nem eu, às vezes, sei muito como é que vai ser o meu dia, não, sabe? Porque tem uma coisa também que eu já entendi, é que ele dita o ritmo do dia, né? Então não adianta eu levantar disposta a fazer 1000 coisas se ele não está disposto a me deixar fazer 1000 coisas. Então o Thiago, ele tem, né, as terapias dele, tem a escola, que foi uma rotina alterada só durante a pandemia, mas ele está na escolinha desde 1 ano e meio. E, então, assim, ele tem poucos dias ociosos em casa, né? Então, a dificuldade da rotina, normalmente, é só no tempo livre, assim, que como é pouco, eu não consigo fazer tudo que eu preciso fazer, mas a nossa rotina geralmente é de manhã, o Tiago, o meu marido, ele bota a gente dentro do carro e leva para terapia. E aí a gente chega mais ou menos próximo à hora do almoço, toma banho, almoça e vai para a escola. E eu consegui esse ano ficar só meio período na escola, né? Ele também fica meio período, então o meu período de trabalho é o período que ele está na escola. Às 5 horas a gente volta para casa e aí começa, né, os preparativos para o dia. Você tem que fazer alguma coisa da loja aí que eu faço com a Ju, que ela chega do trabalho também. Então, assim, a dificuldade eu resumiria em termos em uma criança de 6 anos hoje. Se você fala assim com ela, fala assim, olha,
a mamãe precisa fazer um trabalho e em meia hora eu vou assistir esse desenho com você. A criança fala, ok, meia hora. O Thiago não compreende. Então, assim, se eu estou sentada na frente do computador, ou minha mãe tá à toa. Entende? Então, assim, ele não consegue assimilar que porque eu tô na tela e não tô com ele. Entende? Então, Entendi. assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer alguma coisa que eu não estou me movimentando. Ele entende que quando eu estou me movimentando, eu estou ocupada. Então, se eu estiver em pé fazendo alguma coisa na cozinha, ele até, assim, respeita, fica por ali esperando eu acabar para me pedir alguma coisa. Mas se eu tiver que fazer alguma coisa no computador, assim, ele não assimila. E assim, ele não assimila, e ele fica bravo. Aí, dependendo do nível de nervosismo que ele tiver, ele pode ter alguma crise. Então, a gente tem que ficar negociando, mediando e observando o tempo todo o que é só uma irritação e o que pode desencadear uma crise. Porque a crise acaba com o dia todo. Assim, depois de uma crise, aí a gente não consegue fazer mais nada. O dia dele não rende, o meu dia não rende, e assim, a gente fica destruído por dentro, assim, sabe? É um cansaço emocional. Uhum. Então, assim, por isso que a gente tem tanto medo, sabe? Não é que a gente fica assim, ah, mas não pode, é de cristal. Não, é porque realmente é uma coisa muito exaustiva. Imagina como se você brigasse, assim, fisicamente com uma pessoa e ficasse destruída. É isso, a sensação é essa. Porque a gente fica em frangalhos, ele e a gente. Então, assim, a gente realmente tenta evitar ao máximo que ele entre em crise, né? A gente tenta Uhum. perceber o que pode causar e tenta ir desviando aos poucos. Mas geralmente a dificuldade é essa. Sim. E aí, no dia a dia você tem rede de apoio, assim, quando você falou da Ju, né? Eu sei que a Ju é o seu braço direito, esquerdo, né? Além do Thiago, você tem mais rede de apoio no seu dia a dia? Como é que é essa questão com o Thiago? Ele fica com alguém ou não? Então, normalmente a rede de apoio, né, quando a gente casa assim, são as vós, né, as mamães. E aí, a minha mãe tá com 101 anos, então hoje em dia ela também tá precisando ser cuidada, ela não pôde viver, né, esse papel de avó com o Tiago, infelizmente. E a mãe do Tiago, ela não mora aqui. Então, assim, a gente não tem a presença das vovós, né? Antes até da pandemia, o Tiago convivia com a tia do Tiago, né? Que é a tia-avó dele. E a gente vem muito na casa da minha mãe, que tem as minhas irmãs, né? As minhas sobrinhas. Mas, assim, no dia a dia, durante a semana, a gente não tem. Porque todo mundo trabalha, seria o horário da noite, né? Que Uhum. normalmente, por exemplo, a Luísa que estuda, ela vai fazer o para casa dela, vai estudar para as provas, né? Então, assim, durante a semana, todo mundo na sua rotina e a gente na nossa rotina frenética. Então, assim, a nossa rede de apoio no dia a dia mesmo, por causa das rotinas de cada um, ela é nula, porque realmente, né, as pessoas que normalmente estão aposentadas, né, disponíveis para ficar com a criança, a gente não tem. Então, Uhum. assim, dificulta muito, assim. Aí, quando o Thiago também era menor, a gente conseguia deixar ele mais, assim, porque ele era mais fácil de lidar. Então, assim, ele ficava mais com as minhas irmãs e ficava com a tia do Thiago também. Só que agora, a gente, depois do final do ano, a gente passou por um período bem difícil, que não sei se eu configuro como um dos piores que a gente já passou, mas assim, o Thiago passou por essa volta da pandemia para ele foi muito difícil, sabe? Ele teve depressão na pandemia, então assim, ele ficou muito agressivo mesmo, assim, agressivo de bater, de morder, então assim, o pai dele ficava todo marcado. E assim, isso dói muito porque a gente sabe que para ele machucar uma pessoa que ele ama, ele tem que estar passando por um estresse interno muito grande. E a gente não queria que ele fizesse isso com outras pessoas. Então a gente decidiu que tinha que ficar com ele, né? A gente não podia delegar isso para outras pessoas, porque imagina ele machucar outra pessoa, né? Igual já aconteceu, acontece na escola também. Então a gente tomou isso pra gente. Então aí a gente começou a revezar, eu e o Thiago. Por exemplo, você não sai para lugar nenhum? Saio. Só que eu não consigo sair com meu marido.
porque eu só saio quando ele pode ficar com ele. Entende? Aí, tipo assim, a semana passada eu até saí, a Ju conseguiu ficar com ele, né? Foi uma véspera de feriado e ela ficou com ele pra mim. Mas ela tava descansada. Mas durante a semana, tipo assim, a rotina de todo mundo é muito atribulada. A gente entende, né? Que não consegue. E no final de semana, o Thiago trabalha, o meu marido trabalha. Então, normalmente, final de semana eu fico com ele. Aí, por exemplo, quando tá tudo bem, tá sol, eu subo aqui pra casa da minha irmã, aí tem a piscina, ele adora, ele brinca. Mas estávamos passando por momentos difíceis porque é muito difícil também sair sozinha com ele. Então acabava que isso estava podando a gente um pouco de aproveitar mesmo, de sair com ele, dele se divertir, né? Então, a questão da rede de apoio que você tocou é muito importante. Eu falo que até assim, não só de família, sabe? O que eu vejo e o que eu falo foi uma coisa que eu escutei outro dia, né? Até sobre a gente pensar assim, ó. Quantas pessoas você conhece que tem deficiência? Conhece de conhecer, de ser próximo de você, que você tem no seu círculo de amigos? Quantas pessoas? Você sabe me falar, Caio? Você tem algum deficiente? Não, assim, de imediato eu não consigo responder. Pois é. E aí eu fico pensando, será que se você não consegue responder, se eu também não consigo responder, quer dizer que essas pessoas com deficiência não têm amigos? Ou será que essas pessoas com deficiência se juntam, né? E formam o seu grupo de amigos e aí se distanciam das pessoas? Você entende o que forma? Entendo. Porque na minha casa, antes de existir o Thiago, eu também vivia cheia de amigos. Eu tinha muitos amigos que iam na A minha realidade, casa, porque muito, muito, porque é muito difícil ir na minha casa. Se eu for falar para você quantas pessoas frequentam a minha casa, sem ser a minha família, né? Óbvio. Eu vou conseguir citar 4 amigos, assim, que estão dispostos a irem na minha casa para uma criança ficar subindo na cabeça deles, entendeu? sim. Puxando o tempo todo, aí ele tem mania de não deixar sentar, aí a pessoa tem que ficar lá tomando uma cervejinha, mas em pé. Então, assim, não tem muita gente que está disposta a fazer isso. Então, assim, o que eu digo para quem não tem amigos, né, que tenham filhos deficientes ou deficientes, é que pensem, por que não? Será que é porque você não está querendo ter trabalho? Porque dá trabalho. Mas você pode ter certeza que também são as coisas que mais compensam na vida. Porque eu já escutei pessoas falando que, assim, o abraço do Thiago, que é muito sincero, é uma das coisas mais difíceis de ganhar, sabe? Mas ele sabe para quem ele deve dar o abraço dele. E ele dá, com certeza. Mas não é todo mundo que está disponível para isso, infelizmente. E eu acho que é uma coisa que vale pensar, né? Não só como mãe de deficiente, mas eu também já me perguntei como ser humano, porque eu tenho um amigo deficiente, mas assim, eu tenho um amigo e eu fiquei me perguntando por que isso? Porque a gente não busca entender que essas pessoas também têm vida, Sim. né? Elas saem, elas se divertem, elas querem fazer. É claro que na maioria das vezes tem que ser numa zona de conforto, igual eu falo, gente, quando eu falo assim, gente, pode ser lá em casa, mas não é porque eu não quero sair, é porque é a zona de conforto. Ah, vamos encontrar, pode ser lá em casa, que às vezes eu não tenho com quem deixar o Thiago, mas eu quero me divertir, eu quero encontrar com as minhas amigas, eu quero bater papo, mas se eu não tenho com quem deixá-lo, ou eu vou deixar de me divertir, ou vou fazer o quê? Se eu não tenho uma rede de apoio, entende? É nisso também que entram os amigos. Muitas das vezes eles podem não querer, não poder, né, ficar com o Thiago, mas eles podem me fazer companhia. O que eu tenho de verdade mesmo. Elton, não sei se você está assistindo, meu mozão, que já cansou de ir lá para casa, sabe? Ficar lá comigo em noites solitárias, assim, que eu não podia sair para me fazer companhia. E faz muita diferença mesmo, porque às vezes a gente não consegue, apesar da gente querer, a gente não consegue. Mas preenche, sabe? Porque faz muita falta, demais. Sim, era isso que eu ia perguntar mesmo, falar assim, e a Lu, né? Assim, é que
né? Eu entendo que o empreender também tá nesse bolo de desafios aí, que você já falou, né? Que é mais quando ele dorme, que você faz as coisas da loja, né? É, E, e aí você acaba fazendo as coisas da loja muito tarde, tem que levantar cedo. Então, assim, exaustão nossa, é é grande. tipo isso. Quando ele tá num bom dia, até que eu consigo fazer, com ele acordado. Eu faço em pé, já tenho os macetes, coloco o computador, né, e trabalho em pé para ele não achar que eu tô sentada, que eu tô à toa. Aí a gente tem. Hoje foi um dia ótimo, hoje ele tava super bem. Mas, né, não sei se é assunto para essa live, talvez para uma próxima, tem a ver com o tratamento novo também que ele tá fazendo. Então, assim, eu já vejo, assim, muitos pontos positivos, assim, e ele passou um dia espetacular, assim, super é, autônomo, fazendo as coisinhas dele, hora vinha perto, pedia alguma coisa, voltava. Então, assim, hoje foi um dia que eu consegui, atipicamente, desembolar o dia, assim, que eu não posso planejar, porque se eu planejar, assim, eu me frustro mesmo. Então, geralmente, quando eu preciso fazer alguma coisa que eu sei que eu tenho que fazer, eu faço de noite. Ah, não, vou deixar para fazer amanhã de manhã. Não, não posso deixar. Se eu precisar fazer, eu tenho que fazer de noite, porque eu não sei como é que ele vai estar. Mas hoje eu fiz muita coisa em casa. Eu acho importante você falar sobre esse tratamento, porque não sei se todo mundo que está aqui segue a Lu lá no outro perfil dela. Ela tá compartilhando as vivências com o Thiago, assim, tá sendo bem bacana. E lá ela tá compartilhando dia a dia do tratamento novo do Thiago. Então, ô Lu, como sugestão para você colocar os stories que você gravou como destaque no seu Instagram, porque aí quem tiver aqui na live hoje, passa lá no Instagram da Lu, vou até escrever aqui, depois eu peço pra Lu escrever aqui no comentário, Lu, ou então a Ju que tá em online, se puder colocar o arroba da Lu, o outro Instagram Minha dela, família toda passa tá lá no aí. Instagram dela pra acompanhar. Gente, os R$ 10 que eu prometi pra todo mundo da família, não sei se vai dar pra pagar, não, tá? Tem muita gente aí. A Amanda falou que Então, vocês estejam aqui, escutem isso quando perguntar do prazo de entrega, quando o Rafa deixar. Porque isso é muito exatamente. importante na vida, né? Acho que todo mundo que compra de uma mãe empreendedora, eu acho que, né, é importante ter esse mínimo de empatia, de acolhimento, porque na maioria das vezes, né, somos sozinhas, né? A gente quer o atendimento, a gente quer o financeiro, a gente quer o comercial, a gente quer a logística, a gente quer o estoque. Então, e além de tudo isso, é mãe, trabalha fora, né? Tem as demandas do filho, então essa empatia, né? E esse olhar, né, carinhoso é super importante. Exato. Gente, é cada caso que até Deus duvida, sabe? De você cochilar um pouquinho e acordar com uma pintura de Picasso com algo marrom na parede que não é chocolate, sabe? Então, assim, a Amanda deve saber me falar várias, mas, assim, é rir pra não chorar, sabe? Hoje em dia a gente já leva mais, mas na boa, assim, mas não dá para piscar, realmente, é o que a Amanda falou, sabe? Além de ser, né, a questão do mãe, o Thiago, assim, eu falo que eu e o meu marido, a gente fala que é o tempo todo, duas pessoas revezando para a outra não morrer. Porque ele, assim, não tem noção nenhuma do perigo, nenhuma, assim. Então, a gente dorme assim, sabe? Com o olho aberto, porque ele é bem, como diria a minha mãe, pinta brava. Ele é bem pinta brava, sabe? Aí, o Thiago Desse colocou jeito. seu arroba e arroba Lu Barbosa 81. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre esse tratamento novo do Thiago, é só entrar lá no Instagram dela, ela vai colocar isso em destaque, né, Lu? Depois Já você tá coloca. lá, destaque Diário de CBD 1 e 2. Ah, Aí são então os primeiros 12 dias do Thiago, já estão lá salvos. Quem não conseguiu assistir, pode conferir que assim, é nítido. Se vê tudo junto, então, vai ficar. Nossa, o de hoje que eu gravei tá espetacular. Então, assim, quem tiver curiosidade, acompanha, porque tá muito legal. Tô é adorando bom. fazer. Eu vou lá ver, porque eu tô acompanhando também. Muito bom, Lu. E aí, né, algo mais que você queira complementar sobre empreendedorismo no meio de tudo isso, assim? O que é o Então, empreendedorismo na sua vida? o empreender na maternidade, né, Karen? Você, né, na maternidade, você já sabe, assim, Não, que é eu um tô aqui com já desafio. foi fazer a live com você, Lu. Meu filho tá esguelando lá no colo do pai, mas assim, esguelando tanto. Gente, Só que eu não, acho que eu agora não ele tô em quebrou. Sabe o que casa.
7 vai abrir Eu a não tô porta. em casa. Não tô em casa, que ó, tô no quarto da Luísa. Tô no quarto da Luísa. Não tô em casa porque o Thiago sabe que era impossível eu ficar lá em casa, porque assim, se ele me visse sentado, o diário de CBD que eu fiz, ele puxou o meu cabelo e tal, e eu já aprendi com você, cara, eu não regravo não. Não regravo não, fica do jeito que tá, porque é a maternidade de verdade. Ué. Então o empreender, né, materno, ele já é muito difícil. Então, assim, é claro que as pessoas não têm que ter pena da gente. Ah, mas coitada, porque ela é mãe, né? Mas é o entender que se você está disposto a comprar de uma mãe, com a sua compra vem toda a bagagem de como esse produto é feito. Se esse produto é feito de madrugada, como a Amanda falou, se demorou mais do que, por exemplo, por que seu prazo é maior do que o outro? Ué, aí lá, o Thiago falando, já foi no portão 5 vezes atrás de mim, eu ainda roubei o carro, ele deve estar muito bravo, porque eu saí no carro dele. Então, assim, o tempo de entrega é maior. Gente, não tem como, assim, uma pessoa trabalhar em condições como a gente trabalha, né, com a criança no colo, no seu caso, com o outro chorando, tudo. No meu caso é uma fralda, às vezes, uma surpresinha a mais, né? Aí eu vou lá olhando, ele tá comendo terra. Então, assim, realmente demora, né? E aí você coloca em cima disso toda a rotina dele, que já é uma rotina que é diferente de uma criança, né, típica. Então, assim, a gente já fala assim, a gente não promete que a gente não pode cumprir. Eu já boto mesmo o prazo acima, porque a gente sabe que a gente quer entregar um produto de qualidade, mas eu não posso prometer o que eu sei que eu não consigo cumprir. Sim. Então, se a gente sabe que não dá, a gente não faz. A gente não faz, infelizmente, né? A gente não pode prometer para o cliente algo fora da nossa realidade. Mas eu acho que o bacana é justamente isso. Você vê a loja, né? A nossa loja, a gente tenta proporcionar para o cliente o quê? Você vai ter o seu produto, é um produto único, mas o seu produto ele vai demorar um pouco mais, porque até você sabe, igual o tempo, o carinho, né? Igual quando eu fiz aqueles avatares para você, eu pensei em cada pedacinho, tudo. É uma coisa construída. Assim como eu construo a minha rotina aos pouquinhos, a gente constrói o jeito de trabalhar. Eu e a Ju, a gente já conseguiu se organizar nesse sentido, né? Mesmo não tendo muito tempo, mas, né, a gente não consegue realmente pegar uma demanda maior, e foi uma coisa que eu aprendi também. Eu não tento mais abraçar o mundo. Não vou tentar fazer 500 canecas por dia, porque eu não consigo. Mas eu consigo te entregar as 10 canecas mais lindas do mundo, que, se você quiser. Entende? Então eu acho que é isso que importa. Quando você pega e você vê que o seu trabalho é um trabalho legal e que faz diferença para as pessoas. Nossa, minha caneca é única, ninguém tem essa caneca, só eu tenho essa caneca. E você sabe, né? Quando você ganhar uma caneca da Tom Grosset, vai ser esse sentimento aí que você vai ter. Foi ou não foi? Nossa, demais. A Ju chegou aí, ó. Oi, Ju. Tudo bem? É muito legal você tocar nisso, Lu, para o que existe por trás da caneca que você faz, porque assim, quando a gente compra de mamãe, a gente não está comprando um produto qualquer, igual a Amanda aí. Falou que o horário de trabalho dela é de meia-noite às 6. A Amanda, né, ela tem um filhotinho também, que é o Rafa, e a gente até postou uma história dela recentemente, lá no blog do Compre de Mamãe, então quem puder depois entra no nosso site para acessar a história da Amanda também. E ela conta, né, que com a pandemia, eles em casa, né, ela descobriu que o Rafa estava se desenvolvendo mais na presença da mãe. E aí ela começou a fazer os chaveiros personalizados de resina e outros produtos, né, porque a gente é mãe, só que a gente também merece trabalhar, né, Lu? A gente também merece ter nossa vida, a gente também merece ganhar o nosso dinheiro, né? A gente não é mãe em tempo integral. Então, quando a gente incentiva uma mãe, a gente está incentivando, né? A gente está cuidando da autoestima dessa mãe, porque a gente se sentir produtiva, a gente poder ter um tempinho pra gente, além da maternidade, é muito importante, né? Trabalhar pra gente é algo que tira um pouco o nosso foco de outras questões que causam exaustões, às vezes, na gente, né? Esse cuidado mesmo no dia a dia, você lida com o filho e outras tarefas, né? Então, incentivar o trabalho de mamãe é muito especial.
né? Além de você comprar um produto cheio de amor e de afeto, você ainda está encorajando uma mulher, né? Tá contribuindo para a renda familiar dessa mulher, tá cuidando da saúde mental dela, porque eu, pelo menos, quando trabalho, eu cuido da minha saúde mental. Exatamente. É uma forma que eu encontro de cuidar da minha saúde mental. Então, gente, fica a dica aí, tá? A caneca estão para você. Depois dá uma olhada no nosso site lá, são várias Olha o que canecas. que eu trouxe. Olha o que que eu Anota a caneca que a trouxe. gente vai sortear hoje, daqui a Eu pouquinho. trouxe. A gente vai sortear essa caneca linda aí que a Lu fez. E aí, aqui, a Rama comentou, verdade, muito importante essa questão do cuidado de quem cuida, assim. A gente tem que cuidar de quem está cuidando. E os nossos clientes, eles cuidam da gente, mesmo sem saber, né? Eles cuidam quando eles compram, né? Porque é um incentivo para a gente continuar trabalhando, né? As mamães do Compre de Mamãe que estão no site, elas cuidam da gente também, né? Porque é um incentivo para a gente também continuar com o nosso negócio. E uma cuidando da outra, né? É muito importante isso também. Exatamente. E aí, só mais duas perguntinhas para a gente finalizar, para a gente ir para o sorteio, Lu. Uma das coisas que eu queria saber é você, como educadora, né, inclusiva, você usa muito o que você aprendeu, né, ao longo da sua caminhada aí profissional com o seu filho, no dia a dia, assim, para ajudar no desenvolvimento dele? Não, não. Na verdade, é o contrário. É aquele ditado, o caso de Ferreira, espeto de pau, é verdade. O que que acontece? Eu não coloco expectativas em cima do Thiago, sabe? Eu não quero que o Thiago sinta o peso da responsabilidade de atender às minhas expectativas, sabe? Eu não acho que cabe a mim, eu acho que só complementar, óbvio, eu posso fazer alguma atividade com ele. Eu não acho que cabe a mim fazer esse papel, porque eu já sou mãe dele. E foi até, né, o que me foi dito, eu já fui na Secretaria de Educação em relação a isso, que o Thiago, ele precisa se relacionar com outras pessoas, porque ele tem que aprender isso. Ele não pode ficar só comigo. Eu sou a pessoa predileta dele, mas se ele ficar só comigo, ele não vai querer se relacionar com mais ninguém, entende? Sim. Uhum. Então se ele não tiver essa possibilidade, se ele não tiver essa possibilidade de se relacionar, ele não vai querer se relacionar, entende? Então, assim, eu aprendo muito com ele. Eu uso o que ele me passa na minha profissão. Uso. Ah, show de bola. Entende? Porque ele me modula o tempo todo o que pode acontecer no meu trabalho. É claro que, tipo assim, eu posso pegar um exercício, tentar fazer alguma coisa para estimulá-lo, posso. Mas eu não quero que ele me veja, ele não pode me ter como modelo de educadora, porque senão eu não quero minha professora, eu quero a minha mãe, É que é o verdade. que acontece mesmo. Mas ele me ensina muito, e o que eu falo que assim, que talvez, né, o que a minha decisão de entrar para a educação foi exatamente isso. Criticar muito, né, a questão da educação no município. Sempre critiquei isso, porque falar em inclusão é muito fácil, né? Só que a inclusão na prática ela não existe. Infelizmente ela ainda não existe. E eu Uhum. acho que para você criticar e querer mudar alguma coisa, você tem que participar do processo de mudança. Então foi por isso que eu decidi começar a trabalhar com educação inclusiva, porque eu acredito mesmo que a educação que existe, que é dita inclusiva, ela tem que mudar. Sim. E participando do processo, né, é aquele negócio que quem quer manda, quem não quer manda, quem quer vai lá e faz. Então, assim, eu quero participar do processo realmente para ver as coisas mudando. E eu penso assim, que por mais que talvez o Thiago não colhe os frutos, né, mas os próximos Thiagos vão colher, porque é um trabalho árduo, difícil, vai ser devagar, mas eu acho que as coisas têm que mudar, a gente tem que se posicionar. A Rama está, inclusive, para mostrar isso, porque como um grupo, né, de mães que se apoiam, assim como o Compre de uma Mãe, a gente quer ser vista. E a gente quer ser vista como comunidade, como pessoas que têm os mesmos direitos do que os outros. Então, não é porque o meu filho é deficiente que ele não tenha direito a uma qualidade na educação como qualquer um. Eu quero o melhor para ele, então eu quero que ele possa ter acesso a isso.
se for precisar brigar, a gente briga, dá umas brigadinhas, né? Mas não devia ser assim, sofrido, né? Eu falo que já é difícil demais, assim, o dia a dia, pra gente ficar, pra gente ter que brigar por coisas que são direitos. Então, assim, não deveria ser assim. Mas infelizmente ainda é. Sim. E aí você tocou na questão da inclusão, né? E aí eu te faço uma pergunta, assim, para todo mundo que está aqui ouvindo essa live. Como é que cada um de nós, assim, pode contribuir para essa inclusão na sociedade? Se fosse para resumir em uma palavra, empatia. Empatia em todos os cantos, assim, eu falo que não a gente deveria praticar isso para a vida, né? Não só para pessoas deficientes. Já passei por várias situações constrangedoras de ser apontada na rua, dentro do shopping, porque o Thiago estava tendo uma crise. Ah, mas olha lá o menino se jogando, olha que feio. Empatia, gente. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que aquela família está vivendo, você não sabe o que a pessoa está passando. Então, se você quer ser inclusivo, se você está vendo alguma situação que você acha que não é típica na rua, oferece ajuda. Ah, tem uma criança se jogando no chão, ai, birra. Mãe, você quer ajuda? Você precisa de alguma coisa? Não, não preciso. Ok, continue o seu caminho, sem julgamento, sem querer saber se o menino é mal educado, se está tendo uma crise, não é de sua conta. Se você não pode ajudar, né, então não queira atrapalhar. Mas eu falo que a sociedade é muito pronta, né, para poder apontar os dedos. Mas eu acho que por isso que a questão da rede de apoio que a gente fala, ela é tão nula. Porque a rede de apoio não precisa ser só a sua família. Pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, pode ser uma pessoa que você encontrou na rua, que na hora que o seu filho teve uma crise te ajudou. Isso é ser Uhum. rede de apoio. Isso é ser empático. Isso é mostrar que você pode ser uma pessoa melhor. Eu não vou te falar que eu não tive do outro lado, que eu já não julguei, não. Já falei muito. E é errado. Mas a gente aprende, não aprende? Então, Sim, assim, o que eu falo com as pessoas é o seguinte: se você vê uma situação que você não sabe, mesmo que você saiba, né? Mas que você não sabe o que está acontecendo, tenta prestar ajuda. Se você não consegue. Ah, você está vendo uma mãe muito cansada, muito irritada. A mãe está irritada o tempo. Não, mas você fica. Nossa, você está tão irritada. Você só fica irritada. Você sabe se essa mãe dormiu? sim, Você é. sabe se essa mãe comeu ou está vivendo de miojo há uma semana? Porque a gente ainda tem que falar que tem muitas mães que não têm o pai, né? Que é muito típico também na maternidade atípica isso, né? O pai achar que não deve cumprir o seu papel e largar a mãe sozinha para executar tudo. Então, imagina, se eu já fico exausta, olheiras, tendo o Tiago, imagina quem não tem. Sim. Então, assim, você não precisa ajudar a ser rede de apoio só ficando com a criança, porque às vezes a criança realmente, né, tem uma rotina regrada e não consegue. Vai na casa da sua amiga, passa uma vassoura na casa, lava um banheiro, faz uma escova, pinta as unhas dela. Isso é ser rede de apoio também. Porque é o Sim. que a Roseli falou assim, o cuidado de quem cuida. Porque tudo que você tira da rotina de peso dessa pessoa é o momento que ela pode ter para descansar. Que você está julgando às vezes que ela está nervosa, tudo, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, tente ajudar. Eu acho que assim, ser rede de apoio não tem nada a ver realmente com ser família, e sim com você querer fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. A gente não pode ajudar qualquer, até uma pessoa que a gente não conhece na rua, Sim. não é diferente com uma mãe atípica assim. Ah, eu não tenho muito contato, não. Ué, mas se você quer fazer o dia legal de uma pessoa, por que não? Por que não proporcionar uma coisa bacana para ela? Entende? Então, assim, hoje em Uhum. dia, estando nesse lugar, eu vejo muito mais isso em relação ao todo também, sabe? Mas seria importante que as pessoas que estão mais próximas à volta, né, enxergasse aquela mãe além do que a gente já se cobra tanto. Porque a gente já acha que a gente tem que ser perfeito o tempo todo. Não precisa de mais ninguém falando isso pra gente, nem o Boticário. Então, É, pois é. que as pessoas mostrem pra gente que tudo bem precisar de ajuda, sem a gente precisar de pedir, porque pedir também é cansativo. Sabe? Aquele negócio de você ficar o tempo todo tendo que pedir alguma coisa pra alguém. Eu Ai, acho que pedir é todo muito mundo chato, sabe, não né? é?
É chato, Muito cansa, né? Às vezes você não sabe se a pessoa está ali realmente querendo fazer, se está disponível mesmo. Mas se a pessoa se oferece, se ela vai, igual eu tô, tá? Não tô, perguntei se você quer não, eu tô indo já. Isso faz a diferença, sabe? sim. E faz um carinho tão grande no coração que pode parecer que não, mas assim, você poder sentar, assim, descansar 2 horas. Ah, não, pode sentar ali que eu vou olhar ele pra você. Pode ir, vou correr atrás. Igual, a minha família já fez isso, já viajamos em 10 pessoas para revezar, que é meia hora para cada um, dá para todo mundo descansar. É muito importante. Então você não tem É. noção o que seria você tirar 2 horas do seu tempo para você ou fazer companhia ou ajudar, né, uma mãe ou não atípica, porque eu acho que só de ser mãe já precisa de ajuda. É. Mas uma mãe atípica precisa também. Ô, Lu, é engraçado, eu fico até emocionada com esse assunto, porque é um assunto que dói tanto na gente, né? A gente que é mãe, assim. E eu uma vez falei, né, uma frase assim, que assim, saiu da minha boca e depois eu fui refletir sobre ela, que antigamente, né, as famílias viviam em tribo, né? Então, assim, o problema de um era também um problema de outro. Hoje em dia, não. Hoje em dia nós temos os núcleos familiares, as pessoas são muito mais sozinhas, né, moram distantes e tal. E se você for parar a pensar, um filho, ele é problema da família inteira, porque aquela criança, ela é a continuidade de toda uma geração. Então, assim, aquela criança, ela tá carregando junto com ela a história da mãe, a história do pai, a história da avó, a história do avô, do bisavô, da bisavó. É ela que vai carregar o nome da família, é ela Sim. que vai multiplicar, né, aquela família e permitir que aquela família se multiplique mais vezes. Então, mas por que que aquela criança é problema só da mãe? Né? Por que Mas que não aquela sei. criança é problema só da mãe, assim, às vezes do pai? Sim, mas eu não sei se você conhece a Lau Patron. E ela escreveu aquele livro 71 Leões. Você conhece? Não. A Lau, ela é mãe do João. O João é uma criança que nasceu típica, sem nenhum problema. E se não me engano, o João teve um AVC com 1 ano e meio de idade, sabe? Uma coisa assim. E a Lau, ela fala numa das palestras dela que quando nasce uma criança deficiente, que essa tribo se desfaz. Entende? Ela fala exatamente sobre essa questão da tribo, né? Mas que quando essa criança ela é deficiente, a tribo se desfaz. E é exatamente isso aí que você está falando. Que é uma coisa triste, né? E que é uma realidade muito cruel, porque se já é difícil, né, tendo uma tribo, quando você desconstrói essa tribo e você vira uma dupla ou uma pessoa única, que é o caso de várias mães que eu conheço, que assim, que ou tem uma figura, né, paterna, mas que não ajuda, ou que não tem mesmo, que é abandonado pelo pai. Eu fico pensando o quão isso é desumano com essa criança e com essa mãe, porque eu assim, como que você dá conta? Não dou conta, não. Eu não dou conta, nem faço, nem finjo que dou conta de nada, não. Eu não dou conta. Eu deixo muita coisa, sabe, por fazer. Assim, o Thiago, ele é super, super, super tranquilo. Às vezes ele chega, tem alguma coisa para comer? Eu, não, não tem nada para comer. O Thiago tá alimentado, a gente se vira aqui, assim. E em momento nenhum ele acha que isso é um absurdo. Por quê? Porque ele sabe que eu também gosto de comer bem. Se eu tivesse, né, tido a possibilidade de preparar alguma coisa, Você estaria iria. ali, porque a gente gosta daquele momento. Agora, se não tem, é porque foi pro básico mesmo. Às vezes o banho eu deixo para tomar quando ele chega. Então, assim, isso é muito cruel. E eu acho que é uma coisa que deve ser repensada e que a Rama fala muito em relação a isso. A rede de apoio. Que se não for a família, por que não? Cadê, gente? Cadê os amigos? Cadê as pessoas, sabe? Onde estão essas pessoas? Porque uma mãe também atípica apoiando a outra é meio desumano. Porque como que eu vou ajudar a minha amiga lá com o filho se eu não tenho com quem deixar o meu? A gente Sim. se apoia psicologicamente.
Mas e essa rede de apoio que a gente fala de coisas pequenas mesmo, de verdade, de coisas pequenas para outras pessoas, né? Quem pode fazer? Você aí que tá vendo, ou que tá do lado, ou que às vezes pensa assim, ah, não, eu não vou lá não. Vai, gente, ajuda. Sabe? Acho que é essa hora de agir mesmo. Em vez de se meter quando, né, quer julgar, por que não se Sim. mete para fazer alguma coisa de verdade, sabe? Então, É, assim, eu sou a favor disso, assim, julgado mesmo. do se meter do bem. Se meter do bem é ótimo, assim. Adoro. Quem quiser, gente, se meter lá em casa, fica à vontade, tá? Ótimo, muito bom, Lu. E esse assunto de Fica no julgamento, TED de mesmo. apoio, isso aí dá uma live de 2 horas, né? A propaganda do Boticário, inclusive, Gosto nem né? de Dá uma falar. live Nossa. de 3 horas, né? Mas eu já até falei sobre isso, que eu fiquei muito engasgado com aquele comercial, enfim. Depois, quem quiser ver o que eu postei lá, acessa meu Instagram pessoal, né? Mas só para finalizar, então, para a gente ir para o sorteio, Lu, eu queria saber, assim, né, você deixar um recado, assim, para as mães atípicas que estão nos assistindo. Eu vou ler um texto A Amanda vai mandar o que endereço dela já já. Manda aí. tá. Amanda, entra na fila que eu pedi primeiro, tá? Eu vou ler um texto, Karen, que foi um texto que foi apresentado para mim pela Adriana, que é uma professora que leciona na escola onde o Thiago estudou. Foi ela que me apresentou esse texto, assim, eu amei de verdade. É o texto, não sei se todas conhecem, né? Chama Bem-vindos à Holanda, de Emily Kingsley. A Emily, ela é mãe de um síndrome de Down e ela é uma das autoras da Ávila Sésamo, não sabia. Achei super interessante. Mas o texto começa assim. Muitas vezes pedem para descrever a experiência de criar um filho com uma incapacidade e que tente ajudar as pessoas que não partilham dessa experiência única de poderem imaginar como se sentiriam nessa vivência. É assim. Quando se vai ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Compram-se imensos guias turísticos, fazem-se planos maravilhosos. Oh, o Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Pode até aprender umas frases em italiano e é tudo tão emocionante. Depois de meses de antecipação, chega finalmente o grande dia da viagem. Você arruma suas malas e entra no avião. Depois de várias horas, o avião pousa. E nesse momento, o comissário de bordo diz: Bem-vindos à Holanda. Holanda? O que quer dizer com Holanda? Eu tenho que embarcar para a Itália. Eu deveria estar na Itália agora. Toda a minha vida eu sonhei em conhecer a Itália. Mas houve uma mudança na trajetória do voo. Aterrissou na Holanda e é aqui que você está. O importante é que não o levaram para um lugar horrível, imundo, cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente. Então, você tem que sair e comprar novos guias. E tem que aprender uma nova linguagem. E conhecerá todo um novo grupo de pessoas que nunca teria conhecido de outra forma. É apenas um lugar diferente. Anda-se com um ritmo mais lento do que na Itália e é aparentemente menos impressionante do que a Itália. Todavia, depois de lá estar durante algum tempo, você prende a respiração e olha ao redor. Finalmente, você começa a ver que na Holanda há moinhos de vento, há campos de tulipas e na Holanda há Rembrandt. Mas todas as pessoas que você conhece estão ocupadas indo e chegando da Itália. Estão sempre falando dos maravilhosos momentos que viveram lá. E para o resto da vida,
você vai dizer: sim, era para a Itália que eu deveria ir. Era isso que eu tinha planejado para mim. E a dor nunca, nunca vai desaparecer, pois a perda desse sonho é uma perda muito significativa. Porém, se você passar a vida lamentando o fato de nunca ter chegado à Itália, nunca sentirá a liberdade para desfrutar das coisas muito especiais e maravilhosas que a Holanda tem para te oferecer. É isso. Não. Bem-vindos Muito à bom. Holanda, todos nós, mais atípicas. Eu, hoje em dia, me considero uma guia da Holanda, tá, gente? Quem precisar, estiver chegando agora, pode chamar. Eu vou estar sempre aqui para estender a mão. Foi uma coisa, assim, que demorou para eu ter. Na verdade, eu não conhecia as meninas da Rama. Então, assim, eu realmente fiquei muito perdida. E eu sei o quanto é difícil estar perdida na Holanda. Então, quem precisar de uma guia, estou à disposição. Uau, muito lindo, Lu. Bater palminhas aqui. Ai, meu Deus, o telefone caiu. Na hora da palma, o telefone cai. Quem sabe que tá ouvindo. Muito lindo, Lu, parabéns. Muito emocionante. A Amanda falou, Holanda é linda. Muito lindo. Obrigada demais por compartilhar tanto conhecimento, né? Tanta verdade, tanta sinceridade, tanto amor na sua fala, né? Tanto acolhimento também agora no final. Obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Para estar aqui hoje, o convite da Milena. Foi bom a gente ter marcado essa live. Acho que vai todo mundo dormir aí com o coraçãozinho mais quentinho depois dessa história linda aí que você acabou de nos contar, né? Luana, olha a fono do Thiago, que a gente chama de paixão. Lu, que saudade! Que lindo vê-la aqui, Karen. Legal. E agora, né, a gente vai para o nosso sorteio, né? O sorteio da nossa caneca super especial. Mostra aí a caneca, Lu. Essa caneca, tá, gente? Ela vai para uma mãe de autista, né? É um presente nosso aí, por quem tá aqui para quem tá aqui na live também, em homenagem ao mês Abril Azul. E aí, como que eu vou fazer sorteio? O sorteio vai ser agora, eu vou fazer aqui pelo sorteador, pelo celular mesmo, vou só trocar a minha tela. Mas eu preciso que quem for mãe de autista e estiver aqui online, deixe um comentário aqui pra mim, porque a gente vai dar um número para cada pessoa que comentar aqui. E aí eu vou sortear o número, tá bom? Eu sei Você que, não é ó, não. eu sei que a Tá Amanda tá aí, roubando. né, Amanda? Helena também. Amanda. A Helena. A Cris, ela tá aí ainda? Não sei se a Cris tá. Amanda. Vou Vou... conta, ó só, gente. Helena tá aí também. Helena já anotei. Quem mais, gente? Tia Vale, não. A Dircileia, minha amiga. Qual que é o nome Canecas dela? personalizadas da Dircilei. Dircilei, canecas personalizadas. Tá. Ah lá, a Dircilei família toda também tá é mãe. querendo, gente. Dircilei também é mãe de autista, né? Ela é mãe do Davi. Mãe do Davi. Tá, já anotei aqui a Dircilei. Então até agora Amanda, Helena, Dircilei. Tem mais alguém? E, gente, eu acho que o trem vai ser baba, hein? Só ela. Oi, Ah, Roseli. quem é? Roseli. Roseli. Ah, Roseli. Roseli se manifestou. Ah, as vó tudo parece querendo aparecer. E, Família gente, sossega o inteira facho na aí. É, caneca. Ô, desse gente, é jeito. só mãe, tá? A caneca tá ali, mãe de autista. Ai, ai, ai. Acho que foi, hein? Ninguém mais se Acho que manifestou? não tô vendo mais ninguém. Não, Milena, Roseli já tá anotado o nome da Roseli já. Cristiane. A Cris, a Otávio, A não sei Cris se. não se manifestou. Ela pode ter saído por algum motivo. Mas Volta, você acha que a gente coloca o nome da Cris aqui pra colocar ela no sorteio também? Pode, eu acho, né? Ela participou. É. Então A tá. Luana, olha só, ô Lu, você já tem a sua, né? Claro, né, meu amor? Então são Deixa as 5 mamães. números.
Ó, grava aí. Amanda número 1, Helena número 2, Dircilei número 3, Roseli número 4 e a Cris número 5, tá? Cada Todo um mundo grava o gravou seu. aí? Isso. Agora eu vou abrir o sorteador aqui e vou mostrar para vocês a tela aqui, tá? Pra gente fazer o nosso sorteio. Só um minutinho, gente. Paciência comigo aqui, tecnologia. Pode demorar um pouquinho. Vou trocar aqui a tela, tá bom? Para vocês verem uma tela do celular. Ai, não foi possível acessar. Calma. Ai, ai. Então tá, aqui, ó. Eu entrei aqui, eu vou sortear um número entre 1 e 5. Oh, meu Deus. Entre 1 e 5. E Sônia? Agora que você entrou, Sônia. Sônia também é? Sônia também é. Ah, então é entre 1 e 6. Então vamos incluir a Sônia, Muito gente. bem. A Bota a Sônia Sônia. A entrou. Sônia chegando agora na hora de ganhar a caneca da latinha. Então vamos lá. Então a Sônia é número 6, viu, Sônia? A gente tá sorteando a caneca da Tão Pra Você para mãe autista. Aqui, ó. Vou sortear um número entre 1 e 6. Pode sortear? Então vamos Pode. embora, hein? Valendo. Sortear agora. Tchan, 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 tchan. Ô, gente, a Sônia entrou e ganhou, Sônia! Ô, A Sônia. Ô, Sônia! Sônia. Azarona. Azarona. Sônia ganhou a caneca, Sônia. Ê, Sônia. Ó, 45 do segundo tempo, hein? Você ganhou a caneca. Mostra aí o Não, mas presentinho da Roseli vai... Isso aí, ganhou a caneca, Sônia. E, ó, essa sorte sua, hein? Pelo amor de Deus. certo. 45 do segundo tempo. Mas aqui, ó, a live fica gravada, né, Karen? Pra quem quiser assistir. Sim, super gravada. A Sônia pode assistir depois, viu, Sônia? Depois você pode assistir tudo. Entrou É só pra golpe. ganhar a caneca. Vocês viram que não foi golpe. Não, não foi. Então tá, né, gente? Aí foi um Então, prazer. parabéns a Sônia aí, nossa ganhadora do dia, né? O seu presente vai ficar bem guardado. Depois eu combino com a Lu como é que a gente vai entregar para você a sua caneca. Agradeço mais uma vez a Lu pela presença tão significativa aqui hoje, né? Vou sair da live hoje lembrando do Sofrer em Movimento. Foi o que ficou, assim, super gravado no meu coração. E agradeço a todas vocês e todos vocês que acompanharam a gente aqui e prestigiaram esse momento tão importante. Foi um Muito prazer, obrigada. gente. Obrigada quem entrou, quem participou. Depois podem compartilhar a live, vai ficar gravada, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, Karen, Milena, Compre de uma Mãe, Rama, as menininhas da Rama. Amor, te amo. Também tenho muito orgulho de você. Obrigada por tudo. Tchau, família. Até a próxima. Boa noite. Tchau, gente. Até mais. Tchau.